Bom dia, meus caros ouvintes, meus caros telespectadores, de certa forma, né? Porque estão aí vendo a nossa imagem nas páginas da internet. Nós queremos cumprimentar a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer que este é o programa Crer é Também Pensar. Uma inspiração no nome da minha esposa, Laceni Miranda Souza dos Santos, que deveria estar aqui comigo apresentando o programa hoje, mas por uma circunstância alheia à nossa vontade, ela não está aqui hoje e o meu colega, o professor Arthur Grupilo, vai apresentar comigo o primeiro programa da série, né? E nós agradecemos de antemão a presença do professor Grupilo. Ele é doutor em filosofia, professor da Universidade Federal e é também um primo batista, né, na fé. Então nós estamos muito alegres. Nós queremos também agradecer a presença aqui no estúdio de alguns irmãos do programa anterior, a apresentadora Mirna, né, que acabou de apresentar o programa dela, e os irmãos da direção da emissora. Também nós queremos agradecer de todo o nosso coração. Bom, eu queria transmitir para vocês o número do telefone que será usado, do zap do telefone, que será o número 999620837. 999620837. Vocês podem usar esse número de telefone para fazer perguntas, enfim, algum tipo de participação. Nós temos sempre o princípio da interação, né, com aqueles que nos ouvem, com aqueles que nos veem, né, para que a gente possa assim crescer juntos. Vamos ouvir a primeira música selecionada para hoje e depois nós diremos algumas palavras ainda sobre o programa. Aí vamos expor a palavra de Deus e depois a entrevista com o professor Arthur. Não chore mais, Maria.
Então, o número é 999620837. 999620837. Antes de ler a Bíblia para a exposição, eu gostaria de dizer o seguinte: esse programa será um programa que serão programas diferentes no decorrer das quatro séries, né? A cada 4 séries de programas nós teremos coisas diferentes. Então, nós pretendemos abarcar diversas áreas da nossa vida, né? Da nossa vida como pessoas e como cristãos, e à luz da palavra de Deus e à luz da teologia, refletir sobre os diversos aspectos da vida da gente. Aos poucos isso vai ficando claro. O tema de hoje é fé e razão, por isso que o professor Grupilo está aqui comigo. Ele foi convidado porque ele é, além de cristão, ele é também um filósofo, um doutor em filosofia, uma pessoa completamente habilitada e capaz para discutir muito melhor do que eu esse tema, né? Então, o trecho que nós escolhemos para a exposição da palavra é o texto da carta aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo fala a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. O que ocorre com a ressurreição de Jesus Cristo? A ressurreição é o ato mais incrível, onde os incrédulos, as pessoas que não creem em Deus ou na palavra de Deus, enfim, todos aqueles que são tomados por um sentimento racionalista, muito racionalista, tendem a rejeitar. A pessoa pode até dizer, não, a morte de Cristo e tal, né, é um fato histórico, é aceitável, mas ressuscitar, isso é uma coisa que não existe, não tem sentido, né? Então, é muito natural que as pessoas naturalmente rejeitem a ressurreição de qualquer pessoa, inclusive de Cristo. Só que para o apóstolo Paulo, a ressurreição de Cristo é absolutamente crucial na nossa fé, né? A gente não pode dizer que aceita e crer na pessoa de Cristo sem acreditar na sua ressurreição. A ressurreição de Cristo significa a vitória sobre o pecado, sobre a morte, né? Então, só essas duas coisas já revela a importância e a natureza absolutamente fundamental, crucial da crença na ressurreição da pessoa de Cristo. Então vamos ler o texto do apóstolo Paulo na Nova Versão Internacional, só para salientar algumas coisas a respeito daquilo que o apóstolo Paulo diz aqui. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, eu não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês
creram. Então, irmãos e amigos, nós podemos perceber aqui duas afirmações fundamentais a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. A primeira delas é o fato de que a nossa fé na ressurreição está fundamentado no fato de que as Escrituras falaram sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi profetizada. A ressurreição de Cristo, assim como o nascimento de Jesus, o seu sacrifício, a sua morte na cruz, o derramamento do seu sangue, tudo isso foi previamente exposto pela profecia bíblica. Então, o fundamento da nossa fé, em primeiro lugar, são as Escrituras. É o que as Escrituras dizem. Notem que o apóstolo Paulo começa o argumento dele não pelo fator histórico, empírico, o testemunho dos que ainda estavam vivos na época em que Paulo escreveu essas palavras e que testemunharam a própria morte de Cristo e a sua ressurreição. Não, ele se refere em primeiro lugar às Escrituras. É porque as Escrituras dizem que Cristo ressuscitou, que eu creio que Cristo ressuscitou. Ou seja, a nossa fé, a nossa crença está baseada na revelação da palavra de Deus. Está baseada na revelação da palavra de Deus, não nos fatos empíricos. Toda vez que uma religião cai nessa cilada, não é, de recorrer ao empirismo, à experiência concreta, à ciência, à afirmação objetiva, deixando de lado a fé, ela está caindo num risco, ela está dando provas de que ela não está segura do seu próprio discurso quanto àquilo que ela professa como fé, né? Por quê? Porque não é a ciência a nossa base. O nosso porto seguro não é a ciência, não é a filosofia, né? Não é a psicanálise, não é a teologia. Mesmo a teologia não é a teologia, é a palavra de Deus, é a Bíblia, é o que as Escrituras afirmam. Então essa é a base da nossa fé, a base da nossa convicção. Bom, em segundo lugar, como um segundo argumento comprobatório da ressurreição de Jesus Cristo, Paulo vai falar nos irmãos que naquela época ainda estavam vivos e que presenciaram, chegando a dizer que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E como se ainda fosse pouco, ele disse: eu também o vi, né? Eu também o vi, e por isso eu posso testemunhar da sua ressurreição. Então, essa é uma segunda evidência, mas uma evidência secundária em relação à primeira evidência, que é a afirmação das Escrituras. Isso explica porque nós acreditamos naquilo que as Escrituras dizem, em toda e qualquer temática, não só com relação à ressurreição de Jesus, né? Mas tudo aquilo que diz respeito à nossa fé, ao conjunto de doutrinas e de convicções que nós temos como cristãos, depende fundamentalmente, essencialmente e em primeiro lugar daquilo que as Escrituras nos ensinam. Essa é a nossa regra de fé e prática. Como diziam os reformados, né? Os reformadores do século XVI, só a Escritura. Nenhuma outra fonte é digna de consideração a não ser as Escrituras, inclusive quanto à ressurreição. O terceiro lugar, a terceira coisa que eu gostaria de salientar, embora não tenha... Quando a gente lê os versos subsequentes à ressurreição dentre os mortos, o argumento de Paulo a respeito do fato de que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, ele vai mostrar com clareza de que essa é um outro elemento essencial da nossa fé, né? O fato de que nós também ressuscitaremos. Porque não faria, digamos assim,
a tarefa estaria inconclusa, incompleta, se só Jesus tivesse ressuscitado, né? Ele ressuscitou, possibilitando a nossa ressurreição. A nossa ressurreição é a vitória da ressurreição de Cristo na nossa vida, se concretizando na nossa vida. Então, isso é de fundamental importância para a nossa fé, para a nossa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aqueles que dormiram em Cristo, né? Os que ficam, devem ser consolados na esperança da nossa ressurreição, que é uma consequência da ressurreição de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. Nós vamos poder, nós que ainda não morremos, vamos ressuscitar. E os que já morreram também vão ressuscitar no Senhor, né? Na verdade, o Novo Testamento, tanto Jesus como os apóstolos, costumavam mais usar a expressão os que dormem no Senhor, né? Dando a ideia de que é uma fase de transição, mas o que permanece é o corpo ressuscitado, livre da corrupção e semelhante ao corpo de Cristo. É essa a promessa. Isso é fé. Agora, a grande pergunta que fica para o nosso debate depois é: essa fé é incompatível com a razão, né? Como é que a gente pode conviver com a razão diante de fatos que só fazem sentido através da fé, né? Afinal de contas, a razão é uma dádiva de Deus ao homem, assim como a fé, né? E assim como a fé e a razão são presentes de Deus, são coisas que Deus colocou à nossa disposição, na nossa Constituição, isso deve ter alguma coisa a ver com a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. E é isso que nós vamos refletir daqui a um pouquinho. Bom, eu queria solicitar mais uma música e depois dessa música nós entraremos no debate. Tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te
nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Gente, é o seguinte, nós estamos aí no início, né? Estamos com um probleminha aqui no WhatsApp. Nós conseguimos um número novo, um chip novo, para não usarem o meu próprio chip. E aí o nosso pouco conhecimento tecnológico ainda está dificultando um pouco, mas a gente vai chegar lá. Nos próximos programas as coisas estarão mais normalizadas, né? É só para, me permita, pastor, se o ouvinte ou o espectador quiser mandar mensagem, ele pode mandar uma mensagem de texto em vez de WhatsApp, mas eu acredito que em alguns minutos o WhatsApp vai estar funcionando. Ótimo, então vamos aguardar aqui sim. Bom, então vamos agora para a conversa com o professor Grupello sobre essa questão entre a relação entre fé e razão. Quando eu fiz a propaganda inicial do programa nas redes sociais, eu propus que o programa seja um espaço onde fé e razão caminhem juntos, né? Porque a gente está acostumado a ver programas evangélicos, programas de natureza religiosa, preocupados predominantemente com a fé, com o credo, com as questões relativas à fé, e nos esquecemos da razão. Como eu sou um homem também de razão, né? Sou fé e razão, eu sou ligado à universidade, eu sou professor da universidade, também sou doutor, então eu tenho compromisso e também tenho um público, né? Tenho todo um universo de pessoas das mais diversas origens religiosas, acadêmicas, ateus, confessos, enfim, então, como você também tem a mesma experiência, né? Então, como é que a gente lida com essa questão aí de fundo? Bom, eu gostaria de também dar bom dia a todos, agradecer a equipe toda aqui do estúdio, agradecer imensamente o convite honroso, né, do professor e pastor Josadak, amigo Josadak, né, por ter me confiado essa oportunidade de estrear também, né? As estreias são importantes. Esperamos aí que eu desejo sucesso ao programa e que possa servir a Deus, esclarecendo questões, ajudando as pessoas a entender que crer é também pensar, e que a graça de Deus não necessariamente violenta a nossa inteligência, né? Ela, na verdade, completa a nossa falta de inteligência. A limitação da nossa inteligência é completada pela fé, mas a fé não violenta a nossa inteligência. Ou seja, não é burrice você absolutamente acreditar em alguma coisa. Não, é o contrário, é burrice não acreditar. Mas eu costumo até brincar com os amigos de que, na verdade, as pessoas, quando gostam de falar que não há racionalidade na fé, usam sempre a questão do dogma, né? Porque isso é um dogma, sim, né? Como se tivesse que ser aceito pura e simplesmente. Sim. Aí eu brinco com meus colegas dizendo assim: olha só, a humanidade é muito antiga. Quanto de conhecimento a humanidade não acumulou a respeito da natureza, da história, do amor, né? Da estrutura familiar, da amizade, sabe? Da geografia. É tanto conhecimento acumulado que ele só cabe num dogma. Então, na verdade, o dogma ele não existe, por exemplo, por falta de razão. Ele existe por excesso. É porque são tantas razões que nós não conseguiríamos explicar.
Então formulamos um dogma e facilita isso a vida das pessoas. Não por acaso, quando João Batista mandou alguém perguntar se Jesus era realmente o Messias ou se havíamos de esperar outro, Jesus diz, olha, vida a João Batista que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e ele diz uma coisa que a gente normalmente negligencia. Ele diz assim, e a verdade está sendo ensinada aos pobres. O que quer dizer isso quando Jesus anuncia como traço de sua identidade como Messias, e o fato não só de que os cegos estão vendo e os coxos estão andando, mas também o evangelho está sendo ensinado aos pobres, a verdade está sendo ensinada aos pobres. Isso significa que em Jesus a verdade, que é uma coisa extremamente complexa, está dita de uma forma extremamente simples. Isso não significa que a fé não é racional, mas que ela está ali traduzida, né, numa linguagem muito mais simples, mas ela está cheia de razão se você for mais fundo, né? É verdade. Sim. Então, a gente encontra um conflito epistemológico, né, questão do conhecimento a respeito dessa dimensão fé e razão, né? Acho que o grande problema é que talvez nós tenhamos de rever ou de considerar o que nós entendemos pela possibilidade do conhecimento, né? Como é que isso é tratado? Como é que isso é tratado à luz da teologia, da fé? O problema do conhecimento é muito difícil na filosofia, né? Uma área da filosofia que a gente chama de epistemologia, né? Quais são as condições de conhecer e tudo. E obviamente que ao estabelecer as condições do conhecer, eu estabeleço também os limites, né, desse conhecer. O que está fora dessas condições não pode ser conhecido, né? Um filósofo que se tornou muito importante nessa discussão, chamado Immanuel Kant, filósofo alemão no final do século XVIII, publica uma obra muito importante chamada Crítica da Razão Pura, em que ele diz assim, olha, as condições do conhecimento são essas aqui, né? Entre elas, por exemplo, um objeto tem que ser dado no tempo e no espaço para ser conhecido, né? E outras coisas dessa natureza. Daí ele diz, olha, coisas como a imortalidade da alma, como Deus, né? Estão além da experiência possível, não são objetos de uma experiência possível porque não são espaciais, não são temporais, não são causados, por exemplo. Então não podemos ter experiência dessas coisas, portanto não podemos conhecê-las, né? Mas ele diz assim, mas isso não significa que não podemos pensá-las. E ainda mais do que isso, por exemplo, sabe uma coisa que não está nem no espaço, não está nem está no tempo de certa maneira, mas não está no espaço, então portanto não pode ser experimentada diretamente como um objeto, né? E que não é causada também, não tem uma causa, portanto não pode ser um fenômeno natural, mas que ninguém negaria que existe, é a nossa liberdade, por exemplo, a liberdade que nós temos entre escolher entre uma coisa e outra, entre o bem e o mal, entre decidir por X ou Y. A nossa liberdade para nós é um fato. Se alguém disser para você que a liberdade simplesmente não existe, vai ser muito difícil para você acreditar nisso, né? Porque para você internamente você é livre, você se sente livre. E no entanto a liberdade está para Kant entre aquelas coisas que não podem ser a rigor conhecidas. Aí ele disse, não faz parte não pertence à parte teórica da razão, mas à parte prática da razão. Aquela parte da razão que tem a ver com a moralidade, tem a ver com o comportamento, né? Então, a reflexão moral também é um caminho possível para discutir racionalmente a respeito de Deus, né? Agora, isso não significa que não haja a possibilidade de discutir a respeito de Deus, e eventualmente do Cristo, a partir, por exemplo, da ciência. É possível sim. Por exemplo, no início do programa, o senhor falava a respeito do problema do Jesus histórico, né? De fato, se a gente for entrar numa polêmica
sobre se Jesus, quais são as evidências arqueológicas, históricas, etc., da existência empírica de Jesus, isso não seria propriamente o fundamento de uma fé, seria um conhecimento a respeito de um fato histórico. Sim. Né? Se é o fundamento de uma fé... Agora, de fato, a nossa fé não é que existe uma figura chamada Cristo e que tem um significado. A nossa fé é que Deus desembarcou nesse mundo e existiu. Então, de certa forma, a nossa fé também está ligada a um fato empírico existente, que foi que Jesus Cristo, Deus passou por esse mundo, né? Eu só tentei reforçar a ideia de que o fundamento é a fé. O fundamento é a fé, e não o empirismo. E nesse sentido eu concordo totalmente contigo. O fundamento é a fé, mas não significa que a gente não possa, de alguma maneira, apoiar essa fé com pesquisas. Apenas essas pesquisas não são, afinal de contas, o fundamento, né, da nossa fé. Mas elas podem ali... A fé é um núcleo, vamos dizer assim, opaco, mas que ela está revestida de razão por todos os lados, né? A questão do conhecimento aí. Me diga uma coisa, você acha que, por exemplo, filósofos como Teilhard de Chardin, né, que tentaram trabalhar a razão e a fé, ou a fé numa perspectiva cristã, né? Mas assim, ele trabalha bem com essa dimensão, ele vai nessa direção, ou ele... Como é que a gente pode analisar o comportamento dele em relação à fé e essa dimensão que você está colocando aí? Especificamente, eu vou ficar te devendo essa resposta, porque eu não sou nenhum especialista na obra do Teilhard de Chardin. Mas existe uma profunda discussão desde muito tempo, desde a escolástica, aliás, desde a da patrística, né? Os primeiros filósofos que se tornaram cristãos foram também apologetas, né? Então eles, devido à perseguição dos cristãos durante o Império Romano, os primeiros filósofos se sentiram na obrigação de fazer uma defesa da fé cristã em relação aos imperadores, em primeiro lugar, para dizer, olha, a fé cristã é boa, por isso e por aquilo outro, né? Então, portanto, não persigam os cristãos, né? E eles faziam, aí nasce, vamos dizer assim, propriamente, um discurso de tentar fazer uma filosofia religiosa, uma filosofia cristã, que apoia a fé cristã com argumentos racionais, né? Começa aí, né? Mas, como você disse, o núcleo é a fé. Embora esteja revestido de razão e de conhecimento, o núcleo é opaco, é inacessível à razão, né? Talvez, citando Paulo, talvez um dia seja acessível a nós. Sim. Porque ele disse, hoje vejo como espelho um enigma, mas um dia conhecerei como eu sou conhecido. Então, temos, com a expectativa da redenção, também a expectativa de um conhecimento pleno, né? Mas nesta vida ainda não temos esse conhecimento. Então é uma polêmica muito grande ainda entre filósofos e entre filósofos que são também cristãos, se é possível uma filosofia cristã, né? Ou se eu sou filósofo e sou cristão, essas coisas meio que podem caminhar paralelamente, ou se é possível uma filosofia essencialmente cristã, né? Isso é um debate que vem sendo levado há muitos anos na filosofia, não é ponto pacífico, não é... Alguns acham que a fé cristã, por essa razão que o núcleo dela é opaco, é antifilosófica, ou é uma certa tradição cristã cuja origem está em Tertuliano, que foi um dos primeiros cristãos, exato, lá do cristianismo primitivo. Tertuliano defendeu uma posição que nós chamamos de irracionalista ou antirracionalista. Ele dizia que a fé cristã não podia se aproveitar de nada que viesse do mundo pagão em termos de filosofia, poesia, literatura, beleza. O apóstolo Paulo fez isso o tempo todo. Porque as categorias que Paulo usa no Novo Testamento são categorias da filosofia, né? Com um conteúdo, com um fundo judaico, né? Exato. E Tertuliano defendeu essa posição de que não há nada na filosofia ou eventualmente na poesia, né, que eram contribuições dos gregos,
não aproveito nenhum disso para a fé cristã. E a gente ainda vê que isso é muito, essa postura tertulianista ainda é muito comum nas igrejas, né? De você dizer assim, não vá estudar não, senão você vai perder sua fé, né? E de então, outro lado, pregador que eventualmente recorra a um argumento, né, de um filósofo, de um pensador, é mal visto, nas porque igrejas. ele pode ser acusado de estar sendo infiel, não está expondo a palavra de Deus. Não, isso é um absurdo completo, até porque o tertuliano que defendeu isso tão veementemente, no final da vida, ele apostata da fé e se torna um montanista, que era uma seita da época. Sim. Isso, obviamente, não denigre tudo que Tertuliano pensou, mas diz alguma coisa. Certo. Quem discordou de Tertuliano com muita ênfase foi o que nós chamamos de São Justino, ou Justino Mártir, que disse não, na verdade toda a beleza e toda a inteligência expressa a glória de Deus, né? Se um artista produz uma coisa bem feita, um belo poema, uma bela canção como a que a gente acabou de ouvir, ele está expressando através de sua criatividade, de sua inteligência, a glória de Deus, né? Como você tinha falado antes, que a razão também é dada por Deus, a nossa inteligência é dada por Deus. Há um plano criador no mundo, né, que diz que a inteligência que eu tenho a respeito das coisas faz parte de um plano criador de Deus complexo, né? Então é isso. Existe sim a possibilidade de apoiar a fé cristã com a filosofia, nesse sentido, não só com a filosofia, mas com a poesia, com todo tipo de estudo. Agora, Tertuliano não estava completamente sem razão. O núcleo da fé é realmente opaco. Ou, se um dia o conheceremos por uma inteligência que foi salva, vamos dizer, né? Redimida, uma inteligência redimida. Portanto, colocada em condições de apreender esse conhecimento. Exato, mas por enquanto, qualquer tentativa de tentar reduzir a fé a um tipo superior de conhecimento, cai numa heresia que nós chamamos de gnosticismo. Sim. Né? E o contrário disso quer dizer que a fé é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a inteligência nem com a racionalidade, cai também num outro tipo de heresia que nós chamamos fideísmo. Sim. O cristão precisa então aprender a se equilibrar, a andar nesses dois trilhos, que é a fé e a razão, porque as duas foram dadas por Deus. Exatamente. Bom, a gente terá de fazer necessariamente um intervalo aqui com mais uma música, depois a gente volta com o professor Grupello, mas é que nós ainda continuamos tendo problemas com o telefone 999620837. Esse não está funcionando ainda aqui, nós vamos verificar o que foi que houve. Eu vou sugerir, então, que usem o meu WhatsApp, no caso, né? 99870 6750. 99870 6750. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Essa confiança que me põe de pé, palavra proclamada em meio à indizível dor, está consumado. Me agarro a esse brado e vejo o sorriso de Deus sobre mim. Cordeiro imaculado que se ofereceu
com o preço de seu sangue conquistou a minha paz. Tudo isso me basta. De pé como um filho, recebo o beijo e a bênção de Deus. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Por isso esse olhar de certeza, por isso caminho sem pressa. Eu sempre renasço das cinzas, guardei um sorriso pro fim. Eu canto e carrego bandeira, eu toco viola e tambores. Eu vivo tranquilo e confio, eu quero é saber mais de Cristo. Bom, vamos voltar aqui ao diálogo com o professor Arthur Grupelo. Nós continuamos com dúvidas aqui quanto ao novo telefone. Volto a repetir, usem o número 99870-6750. Para isso a gente tem que corrigir aqui. Não teria não precisa não. Para que a gente possa dar continuidade, inclusive com a participação de vocês. Eu vi ali que tem uma pessoa pelo menos passou uma informação dizendo que está ligada, está prestando, a proprietária da livraria Mundo Lar Cristão, a irmã da gente, a irmã na fé, que está ligada nesse momento. Mas enfim, Arthur, é o seguinte, tem um assunto, esse é um assunto que de certa forma você está ligado, embora não diretamente, porque você é filósofo. Mas existe um colega nosso da Universidade Federal de Sergipe, um astrofísico, o professor Mário Everaldo. Não sei se você conhece. O Mário Everaldo publicou um artigo numa revista americana defendendo uma nova teoria a respeito da origem do universo. Eu acho que bom, naturalmente eu não conheço o trabalho dele, até porque ele é astrofísico e eu não tenho esse conhecimento da física para tanto, né? Mas ele se dispôs a inclusive se encontrar com algum astrofísico cristão que queira debater o assunto. A gente tem a Sociedade Brasileira de... Como é o nome daquela instituição? ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Cristãos na Ciência, onde temos físicos nessa área, né? E oportunamente vamos ver se a gente coloca o Mário Everaldo diante de um colega nosso, né? Para ver o que é que acontece. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a conclusão filosófica do trabalho do Mário Everaldo é que o universo é eterno. Sim. Qual seria a implicação? Vamos supor que o professor Mário Everaldo esteja com a razão. Quais as consequências disso para os estudos ou as reflexões
que vem das conclusões dos físicos, né, sobre a origem do universo, a teoria do Big Bang e outras eventuais teorias. Porque o que me parece é que os filósofos na antiguidade também tinham esse pressuposto, o pressuposto de que o universo era eterno, né? Assim, uma dedução que a gente pode fazer do que eles eventualmente pudessem dizer. Não existia uma teoria sobre a origem do universo, então o universo tende a ser eterno. Então, quais seriam as consequências para esse debate, se essa tese do Mário Everaldo vingar, digamos assim? Essa é uma pergunta muito difícil, porque, como você, eu também não sou físico, né? Pois é. Nós temos um grupo de estudos lá na Universidade Federal, que envolve alguns alunos, que chamamos carinhosamente GIFS, que é Grupo Interdisciplinar Fé e Saber, e realizamos todos os anos, em torno do mês de outubro, um evento, que é o Encontro Fé e Saber. O ano passado foi o 3º e esse ano será o 4º. Esse ano provavelmente teremos também o pessoal da BC2 aqui, né? Então os espectadores fiquem de olho nas redes sociais. Temos uma fanpage, né, do Encontro Fé e Saber. Agora, e o ano passado tivemos aqui um físico, o professor Roberto Corvolan, aposentado da Unicamp, astrofísico especificamente, e presidente da BC2, né? Ele fez uma exposição muito profunda, muito complexa, e a perspectiva dele, ele foi muito honesto, porque a gente vê nas redes sociais, em YouTube, em muitas mídias cristãs e mesmo anticristãs, tentativas muito apressadas de tentar provar isso ou aquilo. Então você pega às vezes um jovem cristão, ele pega uma palestra no YouTube que ele não sabe, não está entendendo muito bem o que está aquela explicação física, e ele já acha que aquilo ali é a física provando todas as verdades cristãs que ele gostaria de ser provado, né? Sugiro que esse jovem ore, porque o fundamento é a fé, e vai estudar a física até um dia ele entender isso aí, mas não tomar as coisas de maneira tão apressada. E o jovem ateu também faz muito isso, né? De maneira apressada tenta denegrir. Agora, então, em termos de teoria física, eu sei que houve uma descoberta de um prêmio Nobel de Física, sobre uma determinada força descoberta completamente por acaso, né? Uma espécie de onda gravitacional, vamos dizer assim, que é atualmente a maior evidência para a teoria de um universo em expansão. E uma vez que o universo está em expansão, isso junto com outros tantos cálculos e equações, que como não é minha área, eu também não sei explicar com muita clareza, mas o pressuposto filosófico disso é dedutível com muita clareza. O universo em expansão significa que um dia ele esteve comprimido, um dia ele foi apenas uma espécie de partícula, que alguns físicos chamam partícula de Deus. Porque se o universo está em expansão, isso apoia a ideia de que ele teve uma origem. Sim. Se ele teve uma origem, propriamente ele foi criado. Sim. Em algum ponto. Ainda que Deus não criou todas as coisas, os animais, os bichos, como está escrito a rigor no Gênesis, até porque compatibilizar a ciência com as escrituras assim, ponto por ponto, é muito difícil, mas pelo menos teríamos uma evidência física de que o mundo teve um começo. Sim. E isso é uma evidência criacionista muito forte, né? Se você tem uma teoria física, e eu não conheço a teoria do professor Mário Everaldo, né? Fiquei bastante curioso. Eu também estou curioso. Mas se ele defende de forma consistente uma teoria de que o universo não teve um começo, mas é eterno, quer dizer, sempre existiu, isso, né? E sempre vai existir. Exato. Esse é um posto filosófico que foi considerado durante muito tempo pela Igreja um pressuposto ocultista, por incrível que pareça. Um dos primeiros a levantar essa possibilidade foi Giordano Bruno. Sim. Inclusive,
há poucos dias atrás vivíamos aquele frisson em torno do menino que deixou lá no Acre, né, umas coisas enigmáticas, não sei quantos livros escritos, criptografados e tudo mais. Então, não só Giordano Bruno. Ligados, a gente tem uma estátua do Giordano Bruno, parece, no coisa. Então, Giordano Bruno e outros tantos filósofos têm essa crença de que o universo não tem começo e nem fim. Ele subsiste por si mesmo, né? Isso elimina toda a possibilidade de transcendência. Isso elimina toda a possibilidade de que exista algum mundo, alguma realidade, vamos dizer assim, que não é essa nossa, empírica, objetiva que nós conhecemos. Ou se existe, ela é simplesmente também parte desse mundo e nós só precisaríamos conhecê-la, né? Elimina, de certa forma, a necessidade da fé em algo que nós não conhecemos e não conheceremos, pelo menos não nesse mundo, né? E é um pressuposto bastante controverso e tido como herético, né, na história do pensamento. É isso aí. Pois nós já estamos chegando no fim, né, do programa, já pertinho de 11 horas. Nós vamos ouvir mais uma música, é possível? É possível mais uma música, mas nós queremos dizer, primeiro, agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Ao professor Grupilo, né, pela sua participação. Não será a única vez, com certeza. Né? E nós também queremos dizer aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores na rede mundial de comunicação, na internet, né, que o programa também vai para o YouTube, né? Vai para o YouTube. Então, quem não assistiu ao vivo poderá assisti-lo, inclusive, no YouTube, dentro de mais algumas horas, né? Ainda hoje, isso estará no ar. E nós queremos dizer mais duas coisas. Primeiro, nós estamos abertos a patrocínios. Se alguém tiver interesse em patrocinar o nosso programa com um espaço para propaganda aqui, isso será bem-vindo. Por enquanto, os custos vão sair do meu bolsinho, mas depois, se algum empresário, se alguém quiser nos ajudar nesse sentido, será muito bom. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que nós estamos também abertos, muito abertos a sugestões, a temas, etc. Eu já tenho recebido uma quantidade razoável de sugestões de temas difíceis de serem abordados, temas que fogem um pouco ao espaço propriamente eclesiástico, embora não ultrapasse o espaço cristão, né? Porque uma coisa é a igreja, outra coisa é o cristianismo no sentido do alcance, né? Então, eu estou muito aberto a sugestões, inclusive de nomes para serem entrevistados. Me acessem na página do programa, na página a gente vai fazer uma página do programa ainda, né? Mas no Facebook, no meu Facebook, Josadac Santos, qualquer pessoa pode ter acesso, e pelo telefone 998706750, que além de telefone é também o WhatsApp, né? Agora, esse número novo que a gente divulgou, a gente vai ajeitar, ver o que aconteceu, etc., para firmar uma prática de comunicação do programa com esse novo número. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Sua glória,
sorriso.